E aí, tudo bem? Eu sou o William Costa, você já me conhece. Eu vou, nessa aula de hoje, falar especificamente sobre diagnóstico. Eu acho super importante eu saber para onde eu estou indo, qual a qualidade do passo que eu estou dando, se ele está na direção que me interessa ou não, tá? Então, é por isso que eu acho tão relevante essa fase de diagnóstico. Eu poderia colocar o diagnóstico no final, né? Para ver se eu estou me comunicando bem no final. Mas eu tenho que ter base de comparação. Assim como numa empresa, eu preciso saber qual era o estado em que eu estava e qual foi a minha evolução. Eu falar que você está se comunicando bem no final, é, não sei, para mim pelo menos soa como leviano. Se eu não sei se você antes, se, enfim, se sentia confortável para se comunicar, especialmente nos aspectos técnicos, né? Que é o que eu vou compartilhar com você agora, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, só para você entender do que eu estou falando, mas talvez a parte mais importante desse material de hoje seja você ter até um pouco mais de clareza sobre o que é relevante do ponto de vista técnico para uma comunicação eficaz, né? Eu sei que você já deve ter visto alguma coisa parecida, e se nunca viu, tá tudo bem também, não tem nada demais, mas esse diagnóstico, e eu coloco ele em roda, porque eu venho de uma escola de coaching, né? Eu venho de uma noção de como lidar com indicadores de performance. Essa minha trajetória vem do coaching e muito também, vai soar como redundância, mas muito também das empresas. Eu sei que o coaching nasce das empresas, né? Nasce das performances em ambiente profissional, mas eu também tenho a minha experiência como treinador dentro de empresas. Eu trabalho hoje, inclusive, em paralelo com esse trabalho que eu faço aqui, eu trabalho numa multinacional de educação de ensino superior aqui no Brasil, né? A Laureate. Então, eu também tenho essa noção de indicadores através do RH, onde eu trabalho lá, tá? Então, para você entender, emoções não são quantificáveis. Sensações não são quantificáveis. A gente não tem noção de como mensurar, de como concretizar o que é, o que representa uma emoção, uma sensação. Então, a gente vai lidar aqui com aspectos muito práticos, né, do que vem a ser esse diagnóstico e posteriormente os indicadores de evolução da sua comunicação. A gente vai avaliar aqui, se eu não me engano, deu 12. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aspectos da sua comunicação que são relevantes do ponto de vista técnico, tá? William, tem muito mais coisa para avaliar? Tem a sua sensação. E a gente vai avaliar isso com clareza, não agora, tá? Nesse primeiro momento, eu quero ver contigo o quanto você se sente preparado de 1 a 10 para fazer hoje uma apresentação, falar em público, ou até mesmo para conversar com alguém que é desconhecido. De 1 a 10. Quanto de repertório mesmo, de preparação você tem, tá? Aí você fala, William, por que de 1 a 10? Porque de 1 a 10 eu tenho uma escala onde eu posso entender que eu não estou preparado, eu tenho dificuldades. E 10, eu estou super tranquilo, super preparado, eu estou minimamente confortável e satisfeito com o meu nível, tá? Mesma coisa vai acontecer com todos os atributos. Mas eu quero, nesse primeiro, exemplificar para você como é que você vai parametrizar esse diagnóstico, tá? Então, a minha preparação técnica, o nível de conteúdo, de 1 a 10, qual a nota que eu dou? Eu vou, o ideal seria você imprimir isso daí e pintar a primeira vez, tá? Se for o caso, é, que hoje em dia, em época de pandemia, tá difícil, né? Mas se for o caso, você envia para mim por e-mail, tem lá o meu e-mail do suporte, você envia para mim, eu pinto e imprimo para você e devolvo para você guardar, tá? Mas a intenção é que você faça isso se tornar um gráfico para você, de como que está a tua comunicação ou a tua percepção da sua comunicação do ponto de vista técnico hoje. E depois que passar pelo processo, passar pelas aulas e pelo treinamento, você vai se avaliando várias vezes no processo. Eu vou te pedir para você se avaliar várias vezes.
E você que vai percebendo, inclusive, essa evolução. Nossa, William, mas como assim? É sempre eu que vou me avaliar? Não, não é sempre você. Você vai ser o que mais vai te avaliar, mas eu também vou te avaliar e ainda tem o seu apoiador. Lembra que eu pedi para você ter um apoiador? O apoiador vai ser uma das pessoas que vai dar senso de realidade para você, tá? Ele vai te ajudar a entender, ele vai te ajudar a parametrizar tudo, mas não nesse momento. Nesse momento, quem vai responder esse primeiro diagnóstico é você, tá? Então você vai dar a nota de quanto que você dá de 1 a 10 para a sua preparação técnica. Pensa no seu objetivo, né? Meu objetivo é falar em público, é me apresentar no meu trabalho hoje, é me apresentar na faculdade, é apresentar meu TCC, é conversar com desconhecidos. Define um só, um desses objetivos e a partir dele você vai fazer todo o treinamento, mas hoje, inclusive, você vai avaliar. Diante desse objetivo, de 1 a 10, qual é a minha preparação técnica? Estou dominando o conteúdo? Dá uma nota de 1 a 10. Depois, como que eu me sinto emocionalmente? Eu estou me sentindo controlado emocionalmente para fazer essa apresentação, essa abordagem? Ai, me dá um frio no estômago, ou enfim, não, eu estou confiante. Ou não, eu até sei o conteúdo, mas eu não estou me sentindo emocionalmente preparado. Você vai validar isso de acordo com a sua avaliação, com quanto você está se sentindo, tá? Depois, atrair e manter a atenção. Quanto que eu estou preparado de 1 a 10 para atrair e manter a atenção? Por quê? Quando eu chamo a atenção para mim, eu não sei se você já aconteceu isso com você ou não, mas está no meio do povo. Vou dar um exemplo bem de casa. Está sentado na mesa com todos os seus familiares e você se levanta para falar uma coisa. Como é que você se sentiria? Você vai chamar atenção. Como é que você se sentiria só de levantar da mesa, bater aqui no copo e falar, gente, preciso de um minutinho da atenção de vocês? E começa a falar. De 1 a 10, como é que você se sentiria? Você se sentiria capaz hoje de atrair e manter a atenção das pessoas ou não? Prefiro não fazer isso e por preferir não fazer isso, eu vou entender que eu não estou tão preparado, tá? O próximo é estruturação do discurso. Será que hoje eu tenho uma estrutura de começo, meio e fim? Eu tenho uma linha de raciocínio para influenciar as pessoas a seguirem? Eu tenho uma construção de um pensamento? Como é que é hoje para mim fazer essa apresentação? Eu estou preparado com uma estruturação ou estou despreparado? Eu não sei como fazer. Outro item ainda, recursos audiovisuais. Eu estou preparado para construir conteúdos audiovisuais? Outra pergunta, eu preciso de conteúdos audiovisuais? Tá? E aí a resposta, ela vai se tornar 10 se eu já tiver bem o suficiente, sendo as respostas não preciso de conteúdos audiovisuais, ou se eu preciso, eu sei fazer e me sinto confortável. E só vai ser se eu não, cara, não sei nem por onde começar. Aí é mais próximo do 1, tá? Postura corporal. Será que hoje eu tenho consciência de como é que meu corpo está se comportando na frente dos outros? E tendo consciência, me agrada? Eu me sinto numa condição satisfatória? Ou não? Eu não estou me sentindo numa condição satisfatória. Outra, entonação da voz. Será que enquanto eu falo eu sou monótono, ou seja, a minha voz não muda, eu falo sempre no mesmo tom, na mesma velocidade? Cara, se você é monótono, nota 1. Se você consegue fazer uma modulação quase que teatral para falar aquilo que você precisa falar, porque isso é envolvente, nota 10. Então você vai avaliar de acordo com qual é a sua habilidade em entonar a voz. Outro, utilização de espaço. Se eu tivesse um ambiente grande para você falar para várias pessoas, eu sei utilizar o espaço? Então vamos por objetivos, tá? Vou apresentar um TCC. Se meu TCC vai ser apresentado presencialmente, eu sei qual é o espaço, eu sei andar por esse espaço, eu sei aonde que eu tenho que apontar com a mão, ou eu sei se eu devo ou não chegar mais perto da banca de propósito. Tem tudo isso, né? Então, esse ambiente cênico, eu tô confortável com ele de 1 a 10. Eu tô preparado para lidar com ele de 1 a 10, tá?
Outra situação, eu vou dar uma palestra, vou falar sobre um tema, vou apresentar um projeto do meu trabalho. Para eu apresentar isso no ambiente cênico, aquele ambiente onde eu vou andar para poder falar e tal, eu consigo andar ou eu esqueço de andar e fico sempre parado no mesmo lugar? Eu eu consigo mudar o microfone de mão, eu tenho essa tranquilidade para falar ou não é tranquilo para mim para falar? Entende? Tudo isso é utilizar o espaço. Eh, outro objetivo, eu estou tentando gravar vídeos para a internet. Eu estou utilizando o espaço de maneira inteligente ou eu estou gravando assim, ó, de um jeito que não dá para ver meu rosto e isso não é proposital, porque se fosse proposital, beleza, mas já que não é proposital, é um erro, tá? Ou eu estou tentando te mostrar uma coisa que não está enquadrada aqui, aí você não sabe do que eu estou falando. Então, a utilização do espaço é saber utilizar o espaço ao ponto de tudo que eu falo ou faço se transforma em conteúdo, se transforma em condução da atenção da pessoa para um fim, né? Eu avalio isso de 1 a 10. Gestos estratégicos, lembra? Mostrar as mãos. Será que eu mostro as mãos de propósito, do jeito certo? Minhas mãos estão falando demais, estão chamando mais atenção do que eu mesmo, e isso está me atrapalhando, está atrapalhando a pessoa que está me assistindo, é, e isso é ruim? Cara, gestos estratégicos, eu avalio. Será que eu sei o que isso significa? Se eu não sei, nota baixa. Se eu sei e utilizo, nota alta. Então assim vai, tá? Expressão facial e olhar. Sim, a comunicação ela é praticamente teatral. Eu faço pausas, eu olho no olho, eu viro de lado, eu faço pausa e olho, porque eu sei que isso tem um poder na comunicação. Será que eu sei usar isso de maneira inteligente? De 1 a 10. Pausas estratégicas, a mesma coisa que eu acabei de falar. E nível de energia. Ninguém para ouvir quem tem um nível de energia abaixo do dela, a não ser que esse nível mais baixo seja um nível de depressão e seja proposital, tá? Acho difícil qualquer um de vocês que está aqui hoje, aproveitando o meu conteúdo, utilizar isso para essa finalidade. Eu vou saber porque eu vou sempre te entrevistar, mas acho muito difícil isso acontecer. Então, analisa todos esses pormenores que eu acabei de te mostrar, tá bom? Para que a gente possa ter uma clareza de qual é o cenário, quais são as dificuldades hoje da minha comunicação. Esses são aspectos técnicos, como eu sempre falo, e é importante que você avalie isso e pense o seguinte: você vai tentar entender qual desses tem a pior nota, por quê? Pelo óbvio, a pior nota é a que merece mais atenção, né? Esse é o óbvio. Mas beleza, vamos deixar o óbvio aqui do lado. Então você vai entender qual é a pior nota. De um outro lado, eu quero saber qual que, na sua opinião, se você desenvolvesse agora, qual desses aspectos, se você desenvolvesse agora, te deixaria mais confiante para continuar? Te deixaria mais empolgado para falar, caramba, se eu aprender a fazer isso aqui, ou melhorar isso aqui, eu vou ficar, nossa, eu vou me sentir muito potente. Estou perguntando isso porque, se você escolhe esse, a gente começa por ele para ele te dar uma injeção grande de ânimo, mas você vai acabar desenvolvendo todos os outros porque o programa proporciona isso, tá? Mas escolhe um. E aí compartilha comigo depois, lá no nosso grupo do Telegram, qual que é a grande dificuldade que você vai compartilhar comigo para eu te ajudar a dar um gás e já conseguir logo, tá? Você vai perceber que todos esses artifícios aqui, todos esses pormenores, eles vão evoluir com o tempo, tá? Só que você também vai perceber que o que vai fazer a diferença não é ter todos com nota 10, mas sim ter alguns específicos chave para fazer com que a sua comunicação dentro daquilo que você se propõe seja mais eficaz. Então a gente vai analisar isso juntos, vai escolher isso um pouco melhor, né, de uma maneira um pouco mais cirúrgica, mas para isso a gente vai ter que interagir. Então interaja comigo, mas antes disso, faça o seu teste, tá bom? Quando você fizer, compartilha comigo o que você achou aqui no comentário da área de membros para a gente poder ir trocando figurinha.